Programa de entrevistas. Aqui você vai encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM. Com Helder Humberto, trazendo à tona o que você precisa saber. Bom dia, Pirassununga. Estamos com mais aqui o nosso 6º programa do Fala Doutor, o seu novo programa de entretenimento com entrevistas dos mais diversos assuntos. Você, para estar ligado com a gente na Mundial FM, você pode mandar o seu WhatsApp e participando, fazendo as suas perguntas no 99785. E nós também podemos acompanhar esse programa pelo Facebook da rádio, que é Mundial FM Pirassununga. Então não deixe de participar para que a gente possa acompanhar e participar também dos prêmios, porque nós temos aqui 3 brindes, né? Nós temos aqui um vinho, nós temos um pão, e tem do mel, um mel e... Me fugiu o outro termo. Já vejo aqui qual é o outro brinde. Mas muito importante. Nós temos aqui os nossos patrocinadores, que é a Clínica Evoluir Multidisciplinar, que fica ali na rua Siqueira Campos, 2183, que ela trabalha com todos, com o TEA, é importante clínica que trabalha e auxilia o seu filho com autismo. Apiário João do Mel, Capitão Otaviano José Correia, que lá com produtos maravilhosos e que te traz saúde, maravilhoso. Lavateria Pirassununga, Rua General Osório, 569, sua roupa maravilhosa. E também você pode levar fotos do seu sofá e eles fazem a limpeza totalmente e fazem um belo orçamento para você. E agora também temos o apoio da Uniodonto, que fica ali na rua Joaquim Procópio de Araújo, 1470, com mais de 20 profissionais que vão te atender e tratar de todas as especialidades dentro da odontologia. Hoje nós temos um assunto extremamente importante que está em voga, está em discussão, que é sobre adultização. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui a delegada titular de Pirassununga, a doutora Tatiane Perisotto, que é a nossa delegada titular e também delegada de defesa da mulher, isso já há 16 anos, desde 2009. Ela já é delegada há 18 anos, tendo ingressado na Polícia Civil em 2006. Graduada pela Faculdade de Direito em Anhanguera Leme e pós-graduada em Processo Penal pela FADISP. Bom dia, doutora. É com a senhora, doutora Tatiane. Bom dia, seu Helder. Bom dia a todos que nos assistem pelas plataformas digitais. Fiquei muito feliz quando fui convidada por você para falar sobre esse tema. Eu percebi que eu adoro falar sobre esse tema. Sim, eu estava aguardando ansiosamente alguém me convidar para a gente conversar sobre isso, né? Eu acho que é um tema que está na boca de todos. Todos já ouviram falar ou estão ouvindo falar sobre isso. Então, é um tema extremamente importante para a gente refletir e discutir isso. Que ótimo. E eu acho que é fundamental mesmo nós estarmos atentos a isso, né? E para a gente começar esse bate-papo, eu acho que mais importante é como a senhora define o termo adultização e em que situações isso parece de forma mais evidente em nossa cidade? Sim. Helder, quando a gente fala em adultização, a gente sempre pensa o seguinte: são crianças e adolescentes que estão praticando comportamentos, atos, condutas, estão assumindo responsabilidades como se adultos fossem, né? Atos próprios de adultos que as crianças estão de forma precoce cometendo, né? Então a gente sempre fala o seguinte: mas é só no meio digital que a gente tem adultização?
Não, ledo engano a gente achar que é só no meio digital. Por incrível, assim, tem situações corriqueiras que a gente não percebe, mas está induzindo a adultização. Por exemplo, o trabalho infantil. É você colocar uma criança ou adolescente em servidão, em trabalhar, em praticar atos de trabalho, correspondendo e se relacionando a trabalho infantil. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? E não como ensinando que ela deve aprender a fazer aquilo como formação, mas sim como uma obrigação. Como uma obrigação. Exemplo clássico, aquelas criancinhas que ficam no sinal vendendo balas. Isso é nítido trabalho infantil, né? Tanto que a gente tem movimentos, ações públicas, e isso eu falo em nível municipal, não só daqui de Pirassununga, mas de todas as cidades que têm essa política pública em tratar e em combater o trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, a gente está muito próximo da gente, mas a gente não coloca como sinônimo de adultização. Doutora, é interessante que daí a gente vê como dó, né? Olha, a mãe lá necessitada fica sentada no chão e põe a criança para ficar pedindo, né? A gente vê muito isso. A gente às vezes vê aqueles ciganadas que a gente fala que é os ciganos que ficam por aí fazendo com que as crianças peçam, né? Então, isso é adultização. Eu tenho outro exemplo. Dar acesso a crianças e adolescentes a consumo, a nossa vida de consumo. Por quê? Quantas e quantas vezes a gente não vê crianças e adolescentes se maquiando na internet? Com produtos, fazendo estéticas. Esses tempos atrás até saiu uma reportagem na TV dizendo sobre isso, como as crianças, principalmente meninas, estão se adultizando e fazendo procedimentos estéticos, Helder. Mas, com 7 anos de idade. E qual é essa busca que tem tanto pela beleza? A gente vê isso e já passa já para a criança, né? Ela toda... Tudo bem, eu acho que se arrumar é muito importante. Mas desde que condiza com a sua idade, com a sua faixa etária. Então a gente tem percebido. E o que tem acontecido? E até com maquiagem provocativa, né? Sim! Como se fosse usar um termo de meretrício, assim, muito vulgar, né? Sim, o que chama a atenção dos adultos, né? Isso. A erotização das crianças, elas chamam a atenção daqueles que a gente fala que são os pedófilos, que têm a atração por crianças e adolescentes. Mas olha onde eu quero chegar. Nessa reportagem que eu estava assistindo, qual era a discussão? A discussão de que mães não estavam observando quais produtos estéticos as crianças estavam usando, que eram produtos para adultos. Então, estava trazendo problemas de pele, né, problemas dermatológicos para essas meninas, porque elas estavam usando maquiagem da mãe, comprando na internet produtos que eram anti-idade, cremes que eram para o público específico adulto, né? Então, olha como tá. Mas por que a gente pensa muito nisso? A facilidade de acesso a esse conteúdo. O duro é você controlar tudo isso, né? Porque as redes sociais ficaram Elas estão tão aí. abertas. Sim, e todo mundo tem acesso. E você vê, é uma coisa até interessante. Hoje Trates, se não me engano, quando é o mesmo do Instagram ou do Face que você muda. Aí você, nossa, estou com saudade de você. Eu queria te falar, quando você vai olhar, é programa. Sim. Né? Se oferecendo, né? Sim. E hoje, cada dia mais cedo. Sim. Aí eu escutei uma reportagem da senhora de que estava em Pirassununga, jovens, principalmente do Sul, mandando o WhatsApp e fazendo contatos e levando para a erotização. Sim. E depois vinha lá alguém para roubar o seu dinheiro, né? Sim, sim. Muito disso. Helder, a gente tem inúmeros casos. Até no começo, a gente entendia que seria um estelionato. Com o passar do tempo, com as investigações que nós perpetramos desses casos, porque o que aconteceu? Começou a aparecer muito caso na nossa delegacia de, por exemplo, assim, homens da sua meia-idade, acima de 40 anos, 30, 40 anos, então tinha um público-alvo. Na maioria das vezes eles tinham redes sociais. Então, o grupo,
o grupo criminoso, esses golpistas, eles analisavam o perfil aberto desses homens de a partir de 30 anos de idade. Viam que ou tinham muitas mulheres em seu círculo de amizade, sempre tirando foto com mulheres bonitas, novas. O que eles faziam? Eles mandavam mensagens pelo direct do Facebook ou do Instagram, dizendo, olha, eu sou a fulana, gostaria de te conhecer melhor e tudo mais. Essa pessoa passava o WhatsApp para a fulana, e esse golpista que se passava pela fulana começava a conversar por WhatsApp e falava assim, me manda nudes e tudo mais. O homem mandava o nudes e aí o golpista virava e falava assim, olha, então, a partir de agora, a gente vai registrar um boletim de ocorrência porque eu sou o pai da fulana e ela é menor de idade e você praticou estupro de vulnerável. Então você me pague 5 mil reais. Sim, você um advogado, um delegado, sempre. Ou um repórter da. Sim. Olha, nós vamos divulgar os seus nudes e vamos divulgar que você está mantendo conversas com menores de idade se você não fizer um Pix de 5 mil reais. E aí nisso eles envolviam, né? Porque todos os estelionatos ele tem uma conversa envolvente para que a vítima não consiga sair dessa conversa. E aí, com essa conversa envolvente, a vítima acabava pagando essas quantias em dinheiro. E aí, por que eu falei que antigamente a gente pensava em estelionato e agora a gente mudou a nossa tipificação penal? Porque tá claro, uma extorsão aí. É extorsão. Extorsão. Então, olha como o estelionato, ele já migra, ele tem uma linha muito tênue em diversas situações com relação... das imagens, porque o assunto leva... O assunto de fotos de menor, isso entra Sim. em alguma situação disso? Sim. Helder, a gente sempre fala, a gente citou casos corriqueiros de que a gente está adultizando as crianças e não tem observado, que era acesso a consumo, trabalho infantil, a essa erotização, mas o principal, o acesso à internet e principalmente porque ela é a porta de entrada. Né? É onde você se conecta a tudo isso. A falta de regulamentação das redes sociais tem feito com que esses crimes envolvendo crianças e adolescentes fiquem terra de ninguém. Essa é uma pergunta até que eu ia falar. Quais fatores contribuem para essa adultização precoce? Mídia, redes sociais, família, mercado de trabalho? Sim, principalmente hoje a gente pode falar. É claro que essas situações corriqueiras que a gente tem, que a gente já citou, mas a principal delas, o acesso às redes sociais é a porta de entrada para a adultização. É o mais fácil, né? É muito mais fácil. Doutora, nós já temos participação aqui. Betinho, é com você. Um bom dia a todos que estão ligadinhos aí na Mundial FM. Eu não vou estar identificando a pessoa aqui, né? Porque a gente até pede, se você quiser que seja identificado, pode falar, pode me identificar, mas como não comentou, mas eu achei até pertinente, né, desse assunto, ela falou assim, as marcas de roupas, têm ajudado a essa questão? Sim. Né, porque ela até comenta, tem uma filha e é sempre mais pro lado feminino. As menininhas sempre com sainha, mini saias, topzinhos que ela pôs aqui. Então, essas grandes marcas, ela fala assim, ajudam também esse sistema? Sim, ajudam e assim, a gente fala que é de forma escancarada, porque o que elas fazem? Onde elas ganham dinheiro? Vendendo roupas sensualizadas para crianças e adolescentes, que é sempre o topinho, o shortinho curto. Então, quer dizer, isso traz uma sensualização velada, sim. E onde que eles ganham dinheiro? Porque as crianças e adolescentes, como o caso citado dos cosméticos para adultos, a hora que elas veem aquelas maquiagens, a hora que elas veem aquelas roupas, cria essa curiosidade e essa vontade de ter, de consumir. Então, o mercado de consumo é um dos principais problemas que a gente pode colocar de problema estrutural quando a gente fala em adultização. É engraçado, essa colocação é muito importante, que eu tenho um pensamento que, na época da minha criação, nós não tínhamos acesso ao que os pais faziam. Então, por exemplo, eles se reuniam, nós ficávamos à parte disso. Hoje, você vê, eles vão nas festas, nos clubes, de noite, de madrugada. Eu não sei se ainda continua ou não, mas
já teve esse período, carnaval, e tinha até acesso. Quer dizer, vendo os pais beberem, porque tudo, a educação é um exemplo. É exemplo. Né? E você vê que as crianças hoje têm um acesso mais cedo das coisas que nós adultos, ou que os nossos pais faziam. Né? Eu vejo e até pergunto, existe diferença entre amadurecimento saudável e adultização prejudicial? Tem muita diferença. Tem muita diferença. A gente fala assim, quando a gente fala em comunicação, em estabelecer um vínculo de confiança, família e criança e adolescente, a gente está falando de você amparar, acolher, acompanhar o crescimento, estar presente em todas as fases e etapas da vida do seu filho, ok? Mas você, mãe, você cuidador, você pai, você avó, que faz com que ela presencie situações prejudiciais, aí a gente está falando de uma situação nociva a essa criança, ao seu desenvolvimento, à sua formação. Eu vou dar um exemplo muito bobo. O meu filho João, ele fez 1 ano de idade. Eu e meu marido, todos os dias, temos que sentar para jantar com ele. Então, qual é a comidinha dele? É o arrozinho, o feijãozinho, o brócolis, a carninha. Ele só come se eu e o pai dele estivermos também comendo aquela comida. E a pediatra dele sempre fala, o exemplo arrasta. Então, como o meu filho vai comer frutas e legumes se eu e meu marido não comemos? Como é que eu vou escovar os dentes se ele não me vê escovando os dentes? Então, isso já acontece e aí a gente sempre conversa sobre isso. É uma reflexão. Por que as crianças tão cedo já se espelham nas atitudes dos pais? Então, os pais são exemplo e eles são espelho, somos nossos espelhos. É uma coisa tão interessante. Eu vi um videozinho que a pessoa estava pedindo em casamento a filha e o pai perguntou, o que vocês estão buscando? Nós estamos já para montar, vamos comprar a cama. Ele falou, não, você não tem que fazer isso. A primeira coisa que você tem que comprar é a mesa, porque a família se cria na mesa e não é na cama. Sim. E olha que interessante o exemplo que a senhora É o resgate de valores. Hoje os filhos nem almoçam com a gente, porque quer ficar na internet, quer ficar não sei o quê, quer ficar no quarto cada vez mais isolado, né? Sim. Sim. E aí uma pergunta, do ponto de vista jurídico, doutora, quais as situações a polícia mais enfrenta relacionadas à adultização? Helder, isso é só para a gente abrir esse espectro. Sim, mas deixa eu trazer para você um histórico disso. Agora a gente fala em adultização, mas nós sempre tivemos adultização no meio criminal. Certo? Então, mas como assim, doutora? Tem regulamentação penal escrito adultização? Não. Nós não temos assim, constitui crime explicitamente. Mas nós temos no nosso ordenamento jurídico penal, e aí a gente precisa falar em ECA, e a gente precisa falar em Código Penal, tá? Nós temos vários e vários dispositivos penais, né, trazendo penas, trazendo crimes, que falam implicitamente sobre a adultização. O exemplo clássico que a gente sempre teve, né? Mas agora a gente fala muito em adultização, que é, olha o caso que eu tenho um caso em investigação ainda, então a gente não fala sobre nomes das pessoas, mas eu consigo contar sobre o fato. O exemplo é importante porque esse caso ainda está em investigação. E a gente tem certeza que nós teremos bons frutos pelas técnicas de investigação que nós estamos colocando em prática. Então, qual é o caso? Uma menina de 12 anos de idade, ou seja, até 14 anos a gente entende, né, o nosso ordenamento jurídico entende que tudo que acontece com ela, que seja de ato libidinoso, responsabilidade dos pais. Sim, mas principalmente todo ato libidinoso, ou colocar, ou incitar, ou assediar, ou instigar com que ela pratique, isso é estupro de vulnerável. Até 14 anos, estupro de vulnerável. Então, a gente sempre pensa em criança em estado de vulnerabilidade. Criança, adolescente em estado de vulnerabilidade. Quando a gente fala em estado de vulnerabilidade, o que a gente pensa?
proteção integral. Aí a gente pensa no ECA e a gente pensa no Código Penal. Então a gente precisa trabalhar com esses dois dispositivos que a nossa Constituição fala lá, olha, Código Penal. Conselho tutelar também ou não? Muito. A gente tem percebido a participação efetiva do Conselho Tutelar nesses casos. O caso que eu quero trazer, que ainda está em andamento, é o seguinte. Então essa menina de 12 anos, ela estava na rede social, navegando no Instagram, Facebook, quando um desconhecido a chamou nessa rede social e disse assim: olha, eu sou fulano, eu tenho te acompanhado e vejo que você joga nessas plataformas de jogos online e eu te achei aqui no Facebook, no Instagram, e eu gostaria de conversar com você um pouquinho no WhatsApp. Qual que é o seu WhatsApp? Ela mandou o WhatsApp para ele. Ah, então, eu sei que você joga, e eu sei que o papai e a mamãe também não quer que você fica pedindo dinheiro, porque esses jogos online você precisa pagá-los, né? Claro. Então você vai como se fosse colocando créditos, colocando. Então você precisa alimentar esses jogos para você continuar jogando. Ele falou: eu sei que o papai e a mamãe ficam bravos e toda hora você fica pedindo dinheiro para. Então, o que eu faço um Pix para você jogar? Eu faço. Ai, então faz. Olha, mamãe, papai, eu tenho um amigo na internet que paga para eu jogar. Olha que bacana. E ele joga comigo e a gente interage nesses jogos e tudo mais. Porque os jogos, Helder, você tem uma plataforma dentro desses jogos que você conversa com outros jogadores. Justamente. E aí, o que aconteceu com essa menina de 12 anos? Ele começou a conversar com ela no WhatsApp e começou a fazer Pix para ela, né? Para ela poder jogar. E aí ela estava jogando e ele falava assim: não, então agora para eu te dar o Pix, eu quero que você mande uma foto do seu seio. A menina mandou. Agora eu quero que você filme você nua. A menina mandou. E o que aconteceu? Ele começou a fazer... A exigir dela para poder ter. É o vício, né? É o vício. Que nem a droga, né? Eu te dou uma vez, dou duas. Isso. Depois e ela foi caindo nessa armadilha. Ela foi caindo nessa armadilha, escondida dos pais. Quando os pais descobriram, procuraram a delegacia e aí nós iniciamos a investigação. Registramos o boletim de ocorrência e iniciamos a investigação. Mas o que eu quero dizer? O principal de tudo, que os pais, cuidadores, educadores estejam muito atentos ao que os seus filhos consomem na internet, o que eles acessam na internet. Esses joguinhos online que as pessoas conversam e interagem entre si manipuladores. Por quê? Aí eu vou entrar em um assunto mais delicado ainda, Helder. O que essas crianças estão fazendo? O que esses crápulas, porque é esse o termo que a gente precisa usar quando a gente fala desses manipuladores, dessas pessoas que estão atrás das telas, atrás dos celulares, manipulando essas crianças e esses adolescentes. Eles fazem com que eles virem escravos, né? Essas meninas, principalmente meninas, viram escravas dele. E aí que acontece o estupro virtual, né? Pouco se fala em estupro virtual, mas nós já temos, dentro do estupro de vulnerável, a gente já tem ali a possibilidade de colocar o estupro virtual e é onde a gente aplica. Os operadores do direito já aplicam o estupro virtual. E o que a gente fala sobre estupro virtual? Essa menina de 12 anos... E esse cara, esse manipulador, esse crápula, essa pessoa sem consciência, essa pessoa que comete essa atrocidade contra essa criança, ele está praticando estupro virtual. Ou seja, ele está constrangendo, ele está manipulando. Mas é uma coisa individual ou já é um mais elaborado como um grupo que trabalha com isso? Um grupo que trabalha com isso. Os criminosos estão se especializando no estupro virtual através dos inofensivos jogos online. Mas aí entra dentro da pedofilia porque está usando esses vídeos de menores e que eles negociam isso em outros lugares, né? E aí é que tá. A gente sempre fala, eu divulguei o vídeo contendo cena de sexo explícito ou cena pornográfica de criança e adolescente. Mas eu só divulguei. Helder, quem armazena
em seu celular, em seu dispositivo, está cometendo um crime, é crime permanente. Se a polícia chegar na tua casa agora, na casa do agressor, na casa do infrator, e constatar que tem conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente, ele está preso em flagrante delito. Então, olha como a nossa legislação penal, ela traz um enriquecimento para poder, com mais rigor, combater esse tipo de delito. Que é difícil. Mas aí eu pergunto, como a escola e a comunidade podem atuar juntas nesse combate à adultização? Tá, então vamos lá, vamos remontar um pouquinho. pergunta aí? Só desculpa, porque assim, a pessoa perguntou o mesmo detalhe que o doutor Helder está perguntando, mas ela expõe aqui se tem que ter na escola agora esse assunto, se tem a obrigação da escola sempre abordar, ou se é uma responsabilidade da família. Não, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho quando a gente fala de ECA. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Da onde vem o ECA? O ECA vem de uma previsão constitucional. Então, Só que teve uma interpretação diferente, né? Porque a criança só sabe os seus direitos e esquece dos seus deveres, né? Sim, mas o que acontece, Helder? Lá no ECA, eu acho que nos primeiros artigos fala o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então é dever. É bem amplo, então. Então é muito amplo. Se vocês olharem, eu acho que deve estar no artigo 2º, 3º, alguma coisa assim do ECA, salvo engano, fala o seguinte: quem tem o dever da proteção integral dessas crianças e adolescentes? Família, primeiro lugar. Comunidade, sociedade e poder público. Então esses 4 atores, eles precisam, eles devem, é obrigação a gente dar essa proteção integral para essas crianças e esses adolescentes. Há uma necessidade de, como é um assunto em voga, da própria comunidade ou da própria escola começar a trabalhar com esses assuntos para orientar. Né? É de suma importância, é para ontem. Esse assunto, foi o que eu falei, a adultização virou moda a gente falar agora, mas ele já existia há muito tempo. Né? Então, através do quê? Através do estupro de vulnerável, através de você aliciar crianças a presenciarem cenas de sexo explícito ou situação pornográfica, você tirar fotos e fazer vídeos de crianças e adolescentes com conteúdo erótico e jogar nas redes sociais. Então, quer dizer, a gente já tinha um aparato penal e agora veio o influenciador e falou assim, vamos expor mais ainda. Nós até na última reunião do Conseg tivemos esse problema, né? Por sinal, até fui eu que fiz uma colocação que está tendo um fato numa das escolas e eu falei, os pais podem filmar porque os filhos... Não, porque a ECA proíbe você expor essa imagem de crianças menores, né? Então a gente precisa estar atento à legislação e saber disso. Helder, para você ter noção, gente, eu falo, exponham o mínimo possível. Tem mães que expõem, por exemplo, assim, a criança tomando banho. Ai, hoje meu filho foi tomar banho de mar e posta lá a criancinha, né, com a genitália à mostra. Eles pegam essas fotos, ainda mais de perfil aberto, e vendem. Se às vezes seu filho tá rolando foto do seu filho na Europa, está sendo comercializado e você não tem nem noção. Então a gente precisa falar sobre isso, principalmente no seio familiar, Helder. Por quê? Porque o que a gente acha que é inocente, não, que a gente tem, e a gente tem essa ingenuidade. Sim, a gente não pode descartar essa ingenuidade que a gente tem. Imagina, você acha que vão entrar no meu perfil e ficar fuçando foto dos meus filhos, que são crianças que estão lá brincando na praia, ou que estão de biquíni, ou que estão de sunguinha? Vão. Tem quadrilhas especializadas que só fazem isso. Eu até pergunto, que atitudes práticas as famílias podem tomar no dia a dia para preservar essa infância? Principalmente o controle das redes sociais. O que o seu filho consome no celular? É a pergunta que eu faço diariamente, 24 horas por dia. Helder, você sabe o que o seu filho olha no celular? Ele só tá jogando, deixa ele. Não!
Você precisa, primeiramente, estabelecer uma relação de confiança, de presença. Se eu sou uma mãe e um pai presentes na vida do meu filho, o meu filho vai se sentir confortável e vai sentir confiança em falar para mim o que está acontecendo com ele. Seja na escola, seja no joguinho com os amigos, seja na vida em sociedade dele, seja na web. Então, primeiro de tudo, presença dos pais dentro de casa. Fortaleçam esse vínculo. Eu sei que é muito difícil. Sabe o que eu já fiz. Eu coloquei um negocinho lá e eu tinha acesso ao que ele fazia. Aí eu cheguei para ele e disse, olha, vieram falar comigo que você estava assim. Ele olhou assustado. Sim. Como eu tenho amizade em vários meios, e ele ficou desesperado. Ele falou, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, vieram me contar. Cuidado com o que você faz na rua, porque eu estou sabendo. Sim, mas isso é ser um pai presente. Entendeu? A gente costuma... O exemplo mais clássico. Olha, e eu vou transportar esse exemplo para o mundo das drogas. O assunto não é esse, mas deixa eu fazer uma parte. O que acontece? Muitas mães são chamadas na delegacia, por quê? Porque, seja a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, pegou pequena quantidade de droga, ou mesmo a escola. Porque a gente tem visto participação efetiva da escola em encontrar, por exemplo, crianças e adolescentes levando substância entorpecente na mochila. Então, a gente tem uma atuação dos educadores hoje, bem mais efetivo do que no passado. Então, sim, isso a gente não há que se negar. Então, por exemplo, assim, a diretora da escola, a professora da escola, verificou que aquele aluno está com droga na bolsa. Chama a Guarda Municipal, chama a Polícia Militar e leva para a delegacia. Tá? Aí a criança fala, não, eu uso, ou o adolescente fala, não, eu uso maconha, que não sei o que, não sei o que. A mãe chega lá, o pai chega lá e fala, mas como assim? Aí eu pergunto, mas como assim? Eu que pergunto. A senhora vê com quem seu filho anda? A senhora vasculha as roupas do filho da senhora, porque tem que olhar. A senhora olha o que ele tem na mochila? Ai, não, eu trabalho. Eu não tenho tempo. Trabalho não é sinônimo de você não estar presente nos momentos do seu filho. É difícil para todo mundo, é difícil para todo mundo. Helder, eu trabalho o dia inteirinho, eu tiro plantões de final de semana, mas mesmo assim, eu faço questão de estar presente na vida do meu filho. É fundamental. É fundamental você estabelecer essa relação de confiança com o seu filho. Então eu pergunto à senhora como mãe, como conversar com as crianças e adolescentes sobre temas delicados sem forçá-los a virar adultos antes da hora? Com muita calma, estabeleça relação de confiança. A confiança é a base de tudo, Helder. Por exemplo, quando meu filho está fazendo birra. Como a gente aplica a psicologia educacional sempre. Então é assim, o João está fazendo birra. Eu sento na mesma altura que ele e falo, filho, o que está acontecendo? Eu estou aqui. Então, é assim, é você mostrar, os pais mostrarem que estão ali, Helder. É o básico do mais simples. Eu não sei qual é a opinião da senhora, mas, por exemplo, falam que a criança tem personalidade. E é a personalidade dele, ele vai fazer. Não. Ele está em formação. Ele está em formação. Ele está em formação. Ele está em formação. Então, às vezes, não, ele faz a birra. Não deixa ele ficar brigando. É a personalidade. Ele não faz isso, ele não quer isso, não quer aquilo. Tá. Posso dar outro exemplo? Não de adultização, mas de violência doméstica? Sim, claro. Eu conto esse exemplo para todo mundo, todas as palestras que eu dou. Eu tenho uma família, desde quando eu cheguei aqui em 2009. Faz 16 anos. Tá. Essa família é uma família, a mãe, o pai e as criancinhas. É um menininho e uma menininha. Lá em 2009. A mãe apanhava do pai, ia com o filho e com a filha, a criancinha na delegacia. Então, aquele menininho, aquela menininha, cresceram dentro de uma delegacia. Cresceram vendo o pai agredindo a mãe, tá? Se passaram 16 anos, né? O que aconteceu? Esse menino é um homem e agora ele repete o padrão do pai em bater e ofender e agredir todas as companheiras dele. E a menina, que se tornou uma mulher, apanha de todos os seus companheiros. Por que isso? Porque ela vê o pai, a mãe apanhando do pai e entende que isso é normal. É o exemplo, né? Então não tem como falar, é a personalidade dele. Os exemplos bons arrastam, Helder. Então, presença, estabelecer uma relação de confiança com seu filho,
Mesmo que você trabalhe o dia inteiro, que você tire plantão como eu, mas estar presente nos momentos do seu filho é de suma importância. Eu acho que a importância da família é fundamental como estrutura de tudo. Tudo. Né? É a base. Hoje eu também dei aula no Estado, eu como professor, eu sei que muitos pais acham que é a obrigação do professor a educação. Não. Ela é a educação formal, é lá dentro de casa. Dentro de casa. Agora, noção de valores, respeito. Justamente. Então, respeito com o próximo. Não fazer com os outros o que você não quer para você. Não pegar o dos outros, coisas que são dos outros. Então, isso são noções básicas que tem dentro de casa. E dentro daquilo que nós conversamos, como a adultização pode afetar a autoestima, né? E a identidade e o desenvolvimento social desses jovens. Esse exemplo que a senhora comentou é fundamental, né? Porque ela vai marcar os traumas infantis, ele leva para a vida toda. E aí eu faço uma pergunta, um questionamento para você. A adultização, vamos colocar então com esse conjunto de situações que a gente colocou. Envolvimento com drogas, violência doméstica, adultização, exploração sexual de crianças e adolescentes. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Você pensa que a família é determinante para tudo isso? Eu acho que é fundamental. Por quê? Porque nós observamos que eu vejo isso muito no meu consultório. Eu sou odontopediatra. Então eu trabalho e eu vejo que ações, às vezes, da criança simplesmente o reflexo dos pais. Aí você vê aquela criança calma, serena, você olha, os pais são tranquilos. Aí você vê aquela criança agitada. Os pais são agitados. E quando eu consigo separar, às vezes, uma coisa, eu consigo realizar um trabalho legal. Por quê? Porque eu cortei a interferência na situação. Vou te fazer outra pergunta. Agora, primeiro foi essa, para a gente puxar a segunda pergunta. Sob enfoque psicológico. Estou sendo entrevistado pela doutora. Sob o enfoque psicológico, vamos pensar. Olha como o mundo anda tão rápido, que a adultização, sob esses aspectos, erotização, exposição das crianças nas redes sociais, violência doméstica, consumo de drogas. Você concorda comigo que isso vai trazer sérios problemas mentais e emocionais para essa juventude? Eu acho que sim. Eu até fiz um levantamento de situações em termos psicológicos, né? E a teoria do desenvolvimento de Erik Erikson, crianças e adolescentes passam por fases psicossociais específicas. Confiança, autoestima, iniciativa, identidade. A adultização pula essas etapas. Sim. E ela gerando confusão de papéis, ansiedade e baixa estima. Perfeito, perfeito. Né? Já Piaget e Vygotsky falam, ambos defendem que a aprendizagem e o amadurecimento ocorrem em estágios, com mediações adequadas à idade. Então ela não pode passar essa idade dela. Sim. Ela tem que saber. Então, a gente vê hoje os pais levando criança já logo cedo para atividade de esportiva em inglês. E ela deixou de ser criança. Ela não tem o momento dela de ser criança. Olha o que a inteligência artificial coloca para mim quando eu jogo no Google, né? Adultização e psicologia infantil. Impactos da adultização na saúde mental. O que ela causa? Ansiedade, depressão, problemas de humor são consequências comuns da exposição excessiva a situações adultas. A criança ela pode ter dificuldade em construir sua própria identidade e vivenciar uma socialização saudável, pois os momentos essenciais da infância foram prejudicados. Por quê? Porque a criança ela só está se comportando de forma adulta. Cadê a infância, Helder? Você, a gente pode falar aqui como foi a nossa infância. E olha, uma das perguntas que o Pedro Bial fez para o influenciador Felca, que ele foi entrevistado pelo Pedro Bial dias atrás, foi a seguinte:
Quem você foi como criança? Como foi a sua infância? E muitas vezes, se a gente pergunta hoje para as crianças, para os adolescentes, como anda sendo sua infância? Hoje a gente fala que a nossa geração jamais será a mesma, né? Sim. Porque é fundamental. E até uma coisa que aborda aqui, que eu estava olhando dentro disso, que é a parentificação, né? Jucossi, em 1900, quando a criança assume papéis de adulto, financeiro ou emocional, pode haver impacto duradouro na identidade e nos relacionamentos. Pode gerar hiperresponsabilidade e dificuldade em confiar nos outros. Atrizes mirins, todo mundo acompanhou nas redes sociais, eu acho que foi a Larissa Manoela, que brigou com os pais depois? Eu acho que foi, ou a Maísa, não sei, foi uma delas. Foi Larissa Manoela, a vida inteira foi uma atriz mirim, que quem cuidou do patrimônio dela todo, a fortuna dela, um patrimônio milionário, foram os pais. Né? E até que parece que eu acho que num ranking de riqueza lá, das pessoas mais ricas, ela está como uma das primeiras lá, até por conta da idade. O que acontece? Ela teve que se tornar adulta muito cedo, porque ela tinha esses comportamentos, ela tinha que trabalhar. E os pais viviam de todo essa comodidade trazida pelo conforto financeiro. Às vezes, de repente ela se rebelou. Ela está tendo até que fazer acompanhamento psicológico, para ela entender que a infância e a juventude dela passaram sem que ela tenha percebido, porque ela só trabalhou. E agora, quando ela quis, parece que, aproveitar do dinheiro, os pais falaram, não, opa, você não vai mexer no seu dinheiro. E a gente vê o Macaulay Culkin, né? Sim. O próprio Michael Jackson também, sim, né? Sim. Que infância eles tiveram? É essa pergunta que a gente precisa deixar para todo mundo aqui. Que infância vocês tiveram e que infância vocês estão proporcionando aos seus filhos? As crianças não brincam mais na rua, as crianças não sabem brincar na rua. Nossa senhora, a gente chegava à tarde pra caramba, corria, com o joelho tudo ralado. Apertava a campainha na casa dos outros, já fazia bagunça pra caramba. Não tinha, as casas eram tudo com murinho baixo, você não tinha preocupação de Sim. Ia pro clube, largava a casa aberta. Sim. Ficava nem aí. Betinho, tem alguma coisa aí? Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, que esse papo maravilhoso aqui, que traz tanto aprofundamento, tem alguma participação? Vamos ser rápido, porque nós temos o sorteio. Mandando um bom dia a todos que estão aqui participando, né? Mas alguns outros apontamentos que tiveram aqui já foram respondidos, né? Então, eu não quis dar a colocação porque já foram sendo respondidas essa questão das redes sociais, né? Muitos aqui, a maioria estava perguntando, é certo a criança ter a rede social? Então, muitos estão batendo aqui nessa tecla. Assim, e a gente tem visto isso. Tá, então vamos colocar assim, certo não é. Falta regulamentação e transparência das redes sociais quando a gente fala que é terra de ninguém? Falta muita regulamentação das plataformas que nós temos hoje de acesso às redes sociais. Mas aí a gente vai para voltar para o ponto crucial. E a família? E o pai e a mãe? Para observar, para dificultar esse acesso, para restringir esse acesso. Então, olha como a família é a base de tudo que a gente conversou. Seja da violência doméstica, seja do porte de drogas, seja da adultização, principalmente. Então, tudo acontece dentro do seio familiar. Então, eu não acho certo, então eu vou evitar ao máximo e vou restringir e não vou deixar que o meu filho tenha, por exemplo, um perfil em rede social, tipo Facebook ou Instagram. Ô Betinho, você faz o lance do sorteio pra gente? Dá para ver? Enquanto isso, eu vou fazendo um bate-bola aqui, como nós temos aqui o ping-pong. Enquanto isso, você vai controlando para a gente fazer o nosso sorteio. Doutora, a maior dificuldade... É para responder rápido, hein? Tá. Sem pensar. Tá, combinado. A maior dificuldade da polícia hoje, prevenir ou punir casos ligados à adultização? Punir. A internet é mais aliada ou inimiga na proteção das crianças? Inimiga. A rede social, controlar ou orientar? Controlar e orientar. Um erro comum dos pais que facilita a vulnerabilidade dos filhos? Confiar que os filhos estão acessando conteúdos próprios para a idade. Além de expor as próprias crianças que foi Além comentado de expor as aqui, próprias né? crianças. Em uma palavra, o que é essencial para proteger a infância? Família, base,
estrutura. Olha só que interessante, né? Família tão criticada, tão tentando desmontar, e hoje você vê que é a base de tudo, né? Se você resgata o valor da família, você tem tudo. As crianças sentem a necessidade dos pais estarem presentes, né? Como isso é importante. A senhora, como psicóloga agora, tá? Mãe, criança com celular, a partir de que idade é saudável? Ai, mãe... Ai, só depois que for bem jovem, depois dos 15, mas atualmente vou evitar o máximo. O máximo que eu puder. O máximo que eu puder eu vou evitar. O que eu vejo hoje muito são os pais dando o celular para poder a criança ficar quietinha. Não tem dessa. Não tem dessa, não tem dessa. Você vê Criança é feita para, como diz a pediatra do João, criança é feita para brincar, para incomodar e para trazer alegria a casa. Então, não, celular não. Eu ia fazer uma pergunta, eu acabei esquecendo. Adultização é modo passageiro ou problema estrutural? Problema estrutural. E cada vez mais profundo, né? Cada vez mais profundo. A adultização, se a gente... Foi o que eu falei. Vamos remontar a história de adultização, de violência doméstica, de consumo de drogas, de erotização, de exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. A gente sempre teve. É agora que a gente está falando. Dentro do trabalho da senhora, a senhora, apesar de tudo, sente o que acontece na família, né? Qual o impacto mais grave? O psicológico, o social ou familiar? Familiar. Familiar. Que abrange toda uma rede, né? Porque a gente costuma dizer, se um integrante da família está doente, todos estão. Se você tem um usuário de drogas dentro de casa, é como se todos estivessem naquela situação, porque toda a família sofre, abala toda a estrutura familiar. A mesma coisa a violência doméstica. Não adianta eu falar que um parente meu, uma prima minha, uma sobrinha minha, a minha irmã ou a minha mãe sofrem violência doméstica. Todos sofrem. Isso é muito complicado, né? O que pesa mais? Falta de limites em casa ou influência externa? Falta de limites em casa. Você mostra externamente o que você aprendeu em casa. O que eu pergunto é assim, teve até uma passagem muito interessante da minha sobrinha, a Gabriela. Ela estudava no Kennedy e ela tinha um All-Star. E aí as crianças tudo usando Nike. Você usando All-Star, que é isso? Aí ela fez uma resposta maravilhosa. E eu conto isso com assim, muita satisfação. Ela virou e falou assim, você nunca usou um All-Star? Você não sabe o que é bom. O que aconteceu, doutora? Todo mundo usou All-Star. Na outra semana, todo mundo com All-Star na mão. Então, posso te confidenciar? Eu sou uma Gabriela. Eu sempre fui assim. Sempre, aquela menina do tênis amarelo, nossa, mas ela com tênis amarelo. Eu amava o meu tênis amarelo. Você entendeu? Então é ter personalidade, é ter vontade própria, é ter identidade sem que seja nocivo e tóxico. Maravilha. E aí, como é que tá? Deu já para levantar aí? Sim, tem. Eu esqueci que era a granola, o produto mais... Ah, sim. É a granola e o mel. Eu temos aqui 34 pessoas que vão estar participando. Opa, do aumentando. Sorteio. E aí eu vou fazer, queria por sorteio eletrônico, né, no celular, aí a gente coloca aqui. Eu não consegui ter o tempo, mas são 34 pessoas aqui. Então mas vamos fazer assim o seguinte, como a gente está com o tempo exprimido e o assunto é importante, aí você faz e a gente divulga nas redes sociais o resultado, pode ser? Não, aqui é rapidinho, eu já tô aqui com os nomes já. Ah, já? Não, assim, já tô com o sorteio eletrônico aqui. Tá, então depois você sabe, porque eu ainda quero a fala da doutora, que é importante aqui para ela... Sim, então eu faço e depois a gente divulga lá nas redes sociais. O que você quer? Você já tem o resultado? Eu tenho aqui, quem ganhou, qual que vai ser o primeiro brinde? Vamos dar aqui a granola. Granola, Porque entenda bem, é uma granola e o mel. Vamos lá, o E vai buscar lá no João do Mel. Então, o primeiro ganhador que é o Marcelo Santos, número 15. Marcelão, olha só, hein? Vamos a aqui, esposa dele que atua sempre aqui, né? Isso. O segundo sorteio é o quê?
O vinho, O- da adega Terence. O vinho aqui saiu aqui para Célia Regina. Célia Regina. Célia Regina, que é o número 5. E agora o pão que você... Pão caseiro. O pão caseiro lá da Padoca do Joca. É o número 20, a Deia Moraes. A Deia Moraes. Aí tem mais um, acho que tem um mel, né? Não, mel, você fez só granola? Ah, você vai fazer a granola? Eu fiz só a faz granola. o mel então, vamos Vamos dar mais fazer, uma. vamos dar uma oportunidade para mais um. É. Vamos lá aqui. Ok. Aqui a Elisângela. Elisângela. Você anota aí, porque depois você precisa me passar para eu anunciar nas redes sociais. Doutora, nós estamos ao final do nosso programa, aqui com o apoio da Uniodonto, com os seus profissionais aqui podendo atuar em todas as especialidades, com a Lavateria Pirassununga, com o Apiários do João do Mel aqui, com essa granola maravilhosa e seu mel, a Clínica Evoluir Multidisciplinar, que nos apoia aqui nesse programa. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para os pais e responsáveis, qual seria o principal conselho para preservar a infância e a adolescência em um mundo que insiste em acelerar tudo? Fortalecimento de valores essenciais dentro da família. Fortaleça a sua família. A família é a base de tudo. Então, a gente falou sobre adultização, a gente falou sobre aspectos criminais, psicológicos, mas a gente não saiu em nenhum momento do assunto principal, do centro de tudo isso, que é a família. A educação, né? A educação de dentro de casa, né? Lá fora a gente vão formar outros valores sociais, mas a família é tudo. Ontem mesmo eu estava comentando numa reunião e eu falei como um termo atrapalhou tanto a nossa vida desde 1970, que é a levar vantagem em tudo do Gerson, né? Então as pessoas colocaram essa imagem, você deve levar vantagem em tudo. Então ela passa em cima dos valores a qualquer custo para você ter a vantagem. Vou mais além. A gente hoje fala muito em acolhimento e empatia. A gente tem acolhimento e empatia por todo mundo que está passando por um momento difícil. Mas a gente acolhe e a gente é empático com os membros da nossa família? Fica essa reflexão. A gente sabe acolher, a gente acolhe. A gente acolhe as dores dos nossos familiares. A gente acolhe a situação que aquela pessoa está passando dentro da nossa casa. Então é um olhar. Vamos parar um pouquinho, vamos olhar com calma, vamos fortalecer esses valores. Os valores básicos de acolhimento, de confiança, de presença. Presença, né? A gente tem discutido muito isso, principalmente porque o celular nos leva à individualização. Muito. Né? Eu fico... A gente vê muitas pessoas dirigindo e respondendo. E conversando no celular. Mas para que tanta necessidade disso? Na nossa época, você não precisava disso. Você pegava o telefone, mandava carta. Hoje não, uma necessidade de falar com outro. Mas não está presente. A gente não tem mais nem a comunicação entre pessoas desconhecidas. Senta sozinho para tomar um café em algum lugar, tem uma outra mesa de uma outra pessoa, a pessoa está no celular. Você não consegue nem estabelecer, do tipo assim, nossa, hoje vai chover, né? Não existe mais isso. Não existe mais conversa. Não Doutora, existe. Nós estamos no final do nosso programa, que eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, eu adorei o nosso bate-papo. Que maravilha. Eu passo para que a senhora possa se despedir e que a gente possa marcar um outro encontro aqui e, de repente, trazer uma psicóloga, né? Eu acho Ou outro assunto válido, importante. muito válido. Helder, eu me coloco à disposição como delegada da Polícia Civil, hoje como chefe da Polícia Civil de Pirassununga, mas sempre a minha essência é Delegacia de Defesa da Mulher, eu atuo nessa área também, aqui na nossa cidade, e fica aqui, a gente coloca aberto à disposição a Polícia Civil. Tem os canais para a gente fazer Sim, as denúncias, né? Sim, o 180, ou 181, ou 197. E a gente tem, eu até vou pegar, a gente criou, Helder, e é rapidinho, o WhatsApp da DDM. Então nós temos aqui da DDM de Pirassununga o WhatsApp.
Que então, pode ser que e aí mantenha a... Sim, a gente costuma dizer que é uma fonte, né, de conversa muito próxima, né, e a gente fala da polícia, principalmente da DDM com a população. Então, se as pessoas quiserem anotar, o número é... Peraí, deixa eu Anotem aí, não percam esse número. Deixa eu pegar importante para aqui. você mandar a mensagem para a Delegacia da Mulher. Deixa eu ver aqui. DDM 35 é comercial, tá? É 3561 1045. É o WhatsApp Business? Chique, então, qualquer pessoa pode mandar mensagem por lá. Eu costumo dizer que esse celular, as pessoas que mandam mensagem ali me encontram mais fáceis do que no celular pessoal, né? Porque é uma vida para eu conseguir responder. Justamente. Mas o da DDM, ele fica ali na minha mesa. Então, quem responde sou eu ou a minha assistente, a Ana Carolina. Então, tá ali, 24 horas por dia com a gente o telefone. Como então, é importante isso, né? Porque o trabalho da Delegacia Civil, da Polícia Civil é fundamental na investigação e no trabalho e necessita das informações. Necessita, né, das informações, e a gente viu que é uma necessidade urgente, né, e inevitável a gente estar perto da população, a gente propiciar um fácil acesso à população. Né? Porque é isso que a gente está ali à disposição da população. Então, a nossa delegacia, ela está ali na 15 de novembro, 2448, centro, né? Estão todos os distritos agrupados ali, e a gente tem esse celular específico da DDM para quem queira mandar alguma mensagem, ou mesmo passar informações, e a gente, Helder, para terminar, que eu sei que você já está com o tempo estourado, a gente costuma fazer essas intimações por WhatsApp, porque todo mundo tem WhatsApp hoje. Então, às vezes, a gente manda mensagem para a vítima, para a testemunha, para investigado, dizendo, olha, já está nesse processo. Então, a gente está acompanhando a modernidade, né? Que legal. Nós agradecemos a presença aqui da doutora Tatiane Parisotto, que é delegada titular e também da Delegacia da Mulher, nesse bate-papo gostoso e importante. E aqueles que desejarem, mandem as suas perguntas e a gente vai respondendo durante a semana. Muito obrigado. Semana que vem nós estaremos falando sobre alfabetização com 2 psicopedagogas. Um grande abraço, um bom dia a todos. Maravilha. Encontrar conhecimento e inspiração com profissionais dos mais diversos segmentos, como saúde, educação, finanças, comportamento, cidadania, espiritualidade e muito mais. Toda terça-feira, das 10 às 11 da manhã, na Mundial FM, com Helder Humberto.